Bom, aqui eu vou explicar nessa aula o comportamento dos preços, tá? Você já sabe o que que é um sinal de pin bar, inside bar, fake, continuidade e outside, tá? Mas vocês têm que entender o comportamento do preço. Isso que a gente busca entender, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Muitas das vezes vocês vão estar na dúvida em que direção que o mercado vai ir no dia, tá? E esse exemplo aqui pode mostrar e dar uma luz nessa dúvida de vocês. Vocês vão estar no dia, vão chegar. A primeira coisa que vocês vão fazer, né? Vocês vão ver o candle diário para tentar identificar o que, que vai acontecer nesse dia, certo? Não é porque tem uma vela verde ou uma vela vermelha que tu vai comprar ou vender, tá? Você tem que ver o contexto de diário. Eu vou dar um exemplo aqui usando o gráfico para vocês entenderem. Aqui nós estamos no candle diário, certo? De um zoom aqui. Você vê uma vela dessa aqui negativa, certo? Qual é a probabilidade da próxima vela ser negativa? Sendo que esse dia foi negativo. Qual é a probabilidade dessa vela aqui ser negativa? É alta, né? Então, se você sabe que é alta, o que, que a gente vai tentar buscar? Entrar no melhor ponto nesse dia, tá? Eu não costumo usar indicador, mas no diário eu recomendo que vocês usem, porque também tem a ver com o comportamento do preço. Eu já deixei preparado aqui duas média móvel de 20, né? E a média móvel de 10, exponencial, tá? Pode ser simples também, se preferir, mas eu coloquei aqui exponencial. Qual que é a vantagem de usar os indicadores, tá? É bem simples. Os traders, por ser um candle diário, tem menos ruído, tá? Dentro do dia tem muito ruído, vai ter cada candle desse dia pode ter alguma notícia dentro do dia. Às 9 horas pode sair uma notícia importante do Fed, às 11 horas estoque de petróleo. Então o mercado vai estar oscilando, tá? Dentro do dia. Por isso que muitas das vezes fica complicado analisar para que direção vai no day trade. Mas isso aqui é feito para simplificar, certo? A gente tem o diário, a gente vai ter uma base. Se vocês verem que o preço está afastado da média, né, vocês vão procurar compra, certo? Se vocês verem que o preço está na média e formando sinal de candle, vocês vão procurar venda. Se vocês verem que o preço está afastado da média, deu compra, e você identifica um cenário que o mercado pode andar mais, vocês vão poder comprar em cima da média, tá? Não quer dizer que a média está aqui que vocês vão entrar a favor das médias. Não tem nada a ver. A média é só para vocês saberem aonde que os traders estão entrando. Muitos traders operam swing e operam estratégia de swing, tá? Então o que acontece? Eles vão, por ser dentro ter muito ruído, a média não funciona muito bem, tá? Porque vai ter notícias aqui. Mas por ser um candle diário, ela já vai funcionar bem melhor do que num tempo menor, que nem os 5 minutos, 15 minutos ou uma hora, entendeu? Então a média vai ter uma grande vantagem por conta disso, porque ela não vai pegar o ruído de dentro do dia, certo? Então, por isso que vocês podem usar a média no diário. Mas ela não vai interferir na operação de vocês. Ela só vai dar uma base para vocês interpretar o preço, certo? É isso que importa. É em tentar interpretar o preço. Tá dentro da média, tiver contexto, né? Um candle, que nem aqui ó, no pin bar, você pode até vender, certo? Tiver afastado da média e formar um candle positivo, você vai esperar que o preço, essa vela positiva, faça o pullback até as médias, tá? Se tiver um contexto de compra aqui, você pode comprar, tá? Porque muitas das vezes aqui, ó, você acha, o mercado tá na média, ele vai segurar. Não, não quer dizer que ele vai segurar, tá? Porque pode ter um trader aqui usando a média como referência, né? E colocando uma ordem limite. Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. Ó, ele sabe que o mercado está vindo uma sequência de alta, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Eu vou comprar nos 50%. Então, ele vai jogar... Deixa eu tirar aquele... Ó, ele pode colocar uma ordem limite aqui, ó. E comprar nesse ponto, a favor da média. Contra a média, tá? Por quê? Qual que é a interpretação do preço aqui? Ele está mostrando que não vai segurar na média. Não tem sinal aqui para mostrando que vai continuar caindo, certo? Por isso que muitos traders que operam em média, eles falham, porque eles não sabem ler o preço.
Eles usam o indicador para executar a operação. Você não usa o indicador para executar a operação. Tu usa o indicador para indicar algo, tá? Se está afastado da média, tá nesse cenário ele tá muito caro para tu vender, né? Se tá aqui nesse ponto, estaria bom para você comprar, porque o preço médio é aqui e o preço está fechando aqui, entendeu? Então tá bom para você comprar, certo? Aqui não tem sinal, então você tem que pagar para ver que ele vai atravessar as médias, então a média não vai segurar, tá? É só um balizador, né? Exemplo, para ser mais claro. Imagine isso aqui como uma rua, né? Aqui é uma rua, essas médias, certo? Aqui, desse lado aqui, é o acostamento e o mato e os penhascos, certo? Você não vai querer tentar vender nesses pontos, porque não é perigoso. Da mesma forma na compra. Deixa eu ver um cenário de compra aqui. Ó, você não vai tentar comprar aqui afastado da média, porque você tem que andar próximo à rua, entendeu? Então aqui ele só vai indicar, tá? Então você pode usar como referência. Para a nossa estratégia, que eu vou mostrar agora, isso aqui é muito eficiente, tá? Bom, agora nós vamos para a leitura de candle, que é o mais importante, a ação do preço. A gente sabe que o preço aqui está afastado da média, né? Ele forma um candle positivo. Pode ser que você consiga pegar, é mais difícil, tá? Mas pode ser que você consiga pegar com o mercado caindo aqui nesse dia, tá? Mas vamos dar preferência para um cenário mais fácil, tá? Você vê o mercado caindo em sequência, forma um candle positivo, certo? Então, sabendo que aqui tem um candle positivo, esse dia teve uma tendência de alta. Então, o que você vai fazer? Nos 5 minutos, né, que é a operação day trade que eu estou explicando, você vai tentar buscar os melhores pontos para comprar, tá? Então, aqui seria um ponto interessante, aqui seria um ponto interessante. Você vai tentar comprar no melhor ponto, tá? Muitos traders que operam swing, eles sabem que aqui é a máxima e aqui é a mínima, né? Eles colocam o maior limite no 50%, tá? Isso é para operação de swing. Mais para frente vocês vão ver alguns exemplos, né, em outras aulas, tá? Que eu mostro como operar swing. Mas você tem que ter base aqui. Aqui formou um candle positivo, então provavelmente esse dia aqui vai ser positivo. Então a gente busca comprar nesse dia, tá? Na mesma coisa aqui um cenário a favor do mercado. Tá? O interessante é fazer do tipo de operação próximo à média, tá? Se estiver muito afastado, comprar é muito arriscado. Tá? Mas aqui tem um exemplo, ó. Aqui formou um candle positivo. A gente sabe que a probabilidade do próximo dia ser um candle positivo é alta. O que a gente faz? A gente procura o melhor ponto para a gente comprar. Tá? Aqui, se fosse swing, seria uma compra aqui, o stop aqui embaixo, um alvo aqui de 2 para 1 ou 3 para 1, certo? A gente teria que comprar aqui no 50%. Mas em day trade, você vai identificar a melhor região dentro desse dia aqui para você comprar. Tá? Na média, o que acontece? Vai ter um sinal de compra em cima da média, tá? Muitas vezes você pode até comprar nesse candle aqui, tá? Se tiver uma média aqui, no H4, se tiver operando swing, você vai conseguir achar um candle de sinal aqui nesse ponto em cima da média, tá? Mas vamos ver o jeito mais fácil. Você vai esperar um candle positivo, testou a média, né? Tá em cima da média, do preço médio. Você viu um candle positivo, você vai tentar identificar, né, se for swing, tentar comprar no 50%, jogar o stop abaixo do, do pavio do candle positivo, aqui nesse ponto, né? Vai tentar comprar aqui no 50%, para tentar pegar a favor da tendência, certo? Se for day trade, você vai entrar, vai ver que aqui tem um candle positivo, vai entrar dentro do gráfico de 5 minutos e vai tentar achar o melhor ponto para comprar. A melhor região, tá? Eu vou explicar isso no gráfico pronto aqui, é só um exemplo desenhado. É simples para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tanto faz, se for um candle de pin bar, a gente precisa de um candle positivo aqui. Por quê? O candle positivo representa uma tendência no tempo menor. Se aqui tem um pin bar, dentro dos 5 minutos, aqui tem uma tendência de alta, tá? A mesma coisa seria na venda. A gente vai tentar vender próximo à média,
nesse ponto, né? Aqui nós temos um exemplo de venda. Aqui foi venda também, certo? Aqui nós temos o mesmo ponto, o exemplo de venda. A gente vai tentar buscar entrar nos melhores pontos nos 5 minutos, certo? Dentro desse candle. Aqui nós temos uma tendência de baixa. Tá vendo? Se a gente já sabe qual que é a tendência, tem um sinal do diário, é só buscar nesse dia qual que é os melhores pontos para você entrar. Você vai ter a região e próximo dessa região tu vai esperar um sinal, certo? O mercado vai vir, fazer o pullback, vai formar um sinal nessa região e vai continuar caindo. Vai ter várias aulas explicando sobre essas estratégias, tá? Que eu estou falando. Isso aqui é mais para você entender o contexto. Aqui nós vem com uma sequência de candle positivo. O interessante é ser próximo à média do preço médio, tá? Não pode ser muito afastado. Forma um candle positivo. Você vai operar nesse dia, vai fazer a operação day trade. Você vai marcar as regiões do dia, né? Que aqui não tem como mostrar, mas vai marcar a melhor região do dia e vai tentar entrar na venda nessas regiões, tá? Pode ser que alguma dessas regiões falhe, né? E busque a próxima de cima, mas na maioria das vezes vai funcionar, tá? Se for operação de swing, os traders costumam colocar uma order limite de 50%, stop atrás da vela, né? A entrada seria aqui e eles tentam buscar 2 para 1 na operação, tá? Já que tu vai entrar no 50%, 2 para 1 seria, ó, aqui seria 1 para 1, 2 para 1 seria mais ou menos aqui, tá? Certo? Mas se fosse pelo candle, né? Se ampliasse a oscilação do candle, você conseguiria pegar 5 para 1 nessa operação. Aqui é a mesma coisa, candle de tendência aqui representando uma tendência de baixa, você vai procurar o melhor ponto para vender. Ou você vai tentar vender no 50%, aqui vai ter uma região nesse dia, tá? Eu vou acelerar mais ou menos aqui, ó, uns exemplos. Temos um candle negativo, certo? Tá próximo às médias, nós temos um sinal de pin bar. Tá? Aqui eu não marquei, mas tem uma região aqui do lado, ó. Tá vendo? Tem uma região, ó o tanto de confluência, região e preço médio, certo? Mais para baixo, nós estamos mostrando o candle, tá vendo? Esse candle aqui, ó. Esse candle negativo seria esse candle aqui com essa flecha, tá? Esse dia. Para ficar mais claro, ó. O dia abriu aqui, certo? E fechou mais ou menos aqui. Então aqui ficou o pavio e aqui ficou o corpo do candle, certo? Olha aqui, ó, candle de venda. Aqui está mais desenhado, ó, abertura aqui e fechamento aqui. Aqui nós temos um pin bar, certo? Bom, sabendo disso, ó, nós estamos desenhando as regiões desse dia aqui. Sabendo disso, ó, aqui está as regiões, certo? Aqui tem uma região, tá vendo? É o mesmo gráfico. Aqui tem uma outra região aqui embaixo. Tá, a gente viu que esse candle diário é um candle de pin bar. A gente vai tentar entrar nos melhores pontos. Tá? No próximo dia, que seria aqui, ó, a gente já tem um trade de venda, tá vendo? A favor do candle diário. Aqui deu 3 para 1, tá vendo? É bem simples a estratégia. No outro dia, o mercado deu 3 para 1 aqui, falhou essa venda, né? Ele podia ter seguido mais forte para baixo, mas aqui em cima, ó, voltou nas região, deram mais sinal de venda, tá vendo? Nessas regiões aqui, ó. Certo? Não é complicado, é bem simples. Aqui, ó, nós temos ó, por isso que a média é só um indicador. Ela não vai te fazer, só porque tem uma média aí você vai comprar. Não, ela só está indicando que o preço está no preço médio, certo? Nós temos uma vela positiva aqui nesse ponto. Ó, uma vela positiva. Qual que é a tendência? Nós temos um pin bar e uma vela positiva. Qual que é a tendência? Tendência de alta. A gente vai tentar entrar no melhor ponto. Se fosse operação de swing, a gente teria que pegar, para ficar mais claro aqui, ó. Tem que prestar atenção nessas aulas, que essas aulas são boas, tá? Aqui a gente tem os 50%. O pessoal que entra nos 50% no swing teria entrado aqui. Stop aqui, certo? O alvo, ó, nós temos essa oscilação. Joga 2 vezes para cima a oscilação, tá? O alvo seria mais ou menos aqui em cima. Ó. Tá? Day trade, que é a operação que entra e fecha no mesmo dia, tu vai tentar entrar no melhor ponto aqui embaixo. Tá? Exemplo. Ó, esse candle aqui que eu coloquei uma flash
é esse dia aqui, certo? Esse dia foi o dia positivo que vocês viram lá em cima, tá? Eu desenho até o pavio aqui para vocês ficar mais claro. O que acontece? A gente vai operar nesse próximo dia, no day trade, certo? Então o que a gente identifica? A gente identifica as regiões e opera a partir disso. Se a gente sabe que esse dia aqui foi um dia positivo, a gente sabe que a tendência, o mercado tende a continuar subindo. Então a gente vai tentar entrar no melhor ponto, aqui ó, região, certo? Aqui seria uma compra. Faço o stop da região e o alvo de 3 para 1. Bem simples. Você, só pelo diário, já consegue identificar se o mercado está comprado ou vendido no dia. Bom, aqui nós terminamos o exemplo, vamos para o exemplo gráfico. Bom, nós vamos dar uns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Bom, aqui nós temos um exemplo, certo? Nós temos um candle positivo, temos mais um candle positivo aqui, certo? Aqui, se você tivesse entrado nesse dia aqui, ó, no 50%, né? Aqui não daria porque fechou encorpado, então esse aqui não daria para negociar, só se fosse no diário. Deixa eu ver, colocar o separador. Ó, esse candle aqui é aquele enforcado que eu mostrei ali para vocês, tá? O preço está afastado da média, ele tende a voltar para a média no diário, certo? Média dos 5 minutos não vai funcionar, porque tem muito ruído, tem notícia saindo toda hora, tem várias variáveis, tem abertura da NICE, tem notícia de petróleo, tem notícia de PIB, tem várias notícias ainda, então aqui vai ter muito ruído, certo? Mas o que importa? Você sabe que no diário isso não tem o indicador funciona. Então, se você vê que o indicador no diário está afastado e aqui tem uma vela positiva, você tem uma expectativa que esse próximo dia aqui vai ser um dia de alta, certo? Então, como é que funciona? Eu vou tirar essa e vou marcar as região, certo? Você sabe que esse dia é um dia positivo. Tem um martelo. Você vai marcar as região, né? Aqui tem uma região. Vamos ver. Aqui também. Aqui não tem região. Tem uma região aqui em cima. Aqui deu meio que um pin bar. Tem essa regiãozinha aqui, certo? Aí você trabalha conforme o gráfico vai mostrando. Aqui nós temos uma sequência de candle. A gente está procurando trade de compra aqui, porque a gente sabe que esse dia aqui é um dia positivo, certo? Temos uma sequência de candle, formou uma continuidade. O que a gente faz? Ó, tem uma regiãozinha bem escondida aqui, ó, que está servindo como pullback, certo? Ó, essa regiãozinha aqui, porque aqui deu uma venda, certo? Então, aqui nós temos um pullback em cima da região, compra aqui, stop afastado da região e o alvo para cima, tá? Então, seria mais ou menos aqui, ó. Stop ficaria mais ou menos aqui. A entrada, que seria aqui, ó, seria mais ou menos no rompimento dessa vela, stop aqui, e o alvo de 3 para 1, 5 para 1, tá? Essa a vantagem de tentar prever o que vai acontecer no dia, tem essa, ó, você entra no trade, você pode segurar no swing. Exemplo, aqui também fechou um dia positivo, né? Vamos calcular esse dia aqui porque foi o que deu mais certo, tá? Aqui nós temos fundo, aqui nós temos essa mínima, a região mantém ali. O que mais de região nós temos aqui? É isso, certo? Então, se vocês for ver, o dia iniciou aqui, tá? E o dia fechou aqui, certo? Então, nós temos uma vela positiva. Ó, isso aqui seria o corpo da vela. Aqui seria o pavio, certo? Aqui seria o pavio da vela, certo? Então, aqui nós temos uma vela positiva. A gente vai esperar que esse dia aqui seja um dia positivo. A gente vai tentar entrar nos melhores pontos. Isso para operação de day trade, né? Aqui nós temos essa região aqui de mínima, onde deu um trade de compra. Eu não marco qualquer região, tá? Ó, aqui deu um pin bar de compra. Aqui deu meio que um pin bar inside. Vamos considerar aqui um pin bar, mas aqui é a mínima do dia, também é importante, certo? Aqui nós temos um byte spike, tá vendo? Ó, um pin bar e tem um byte spike representando a região. Aqui também nós temos um spike grande, certo? Mas o preço não chegou até lá. O que a gente tem aqui de sinal? Não tem um sinal bastante claro. Nós estamos nos 15 minutos. Não tem um sinal bem claro. Mas nós podemos usar... Vamos ver...
Ó, aqui tem um inside, bem escondidinho, mas tem um inside. O bom é ter um sinal de pin bar, inside bar, bem claro, tá? Mas aqui, se vocês notar, ó, esse candle aqui, ó. Tem aqui, opa. Ó, ele é um inside, tá vendo? Uma barra interna. Barra mãe, tá vendo? E a barra interna. Onde seria a compra? Um tick acima desse inside, certo? Você compraria aqui. Teu stop, tu teria que afastar da região, né? Teria que ser mais ou menos aqui, ó, stop, tá? Deixa o preço trabalhar, não tem problema. Teu stop é financeiro, sempre vai ser financeiro. Não vai ter problema em trabalhar aqui. Operação day trade é isso mesmo, você tem que colocar um stop maior para não levar violino. A entrada, né? Voltando aqui, o stop seria mais ou menos aqui no fundo. A entrada seria no rompimento do inside, né? Seria mais ou menos ali, né? Mais ou menos aqui, stop aqui, certo? Então, aí tu segue, né? Eu deixei até nos 15 minutos a média, se eu não sei que média é essa aqui, eu acho que é a média de 10 do diário, tá? Então a entrada seria mais ou menos aqui, stop afastar da região, né? Agora, deixa eu ajeitar aqui para ver lá como é que ficou no diário. Olha a vantagem dessa estratégia, né? Temos o diário aqui. Aquela média lá no 15 seria essa média aqui, tá vendo? Seria a média de 10. Por isso que eu coloquei lá. Então, basicamente, nós entramos aqui no diário. Nesse ponto, no intraday, né? Na operação de day trade, nos 15 minutos. A nossa entrada foi bem aqui nesse ponto. Nosso stop está aqui atrás. E o alvo aqui entre as médias, tá? O alvo aqui seria entre as médias. Essa é a vantagem desse tipo de operação. Você identifica o candle, né? Se ele estiver afastado da média e for um candle positivo, você vai tentar buscar uma compra no próximo dia para tentar zerar na média, tá? O inverso na venda. Deixa eu ver aqui. Ó. Exemplo, aqui, ó, você identificou no diário, tem um pin bar aqui, então tu já vai marcando as regiões nos 5 minutos para tentar vender melhor. Aí você sabe que aqui tem um pin bar e quando ele acionar, ele vai voltar para as médias. Então você vai tentar entrar no melhor preço nos 15 minutos ou nos 5 minutos se preferir, tá? Para pegar um risco-recompensa acima da média, que seria um risco-recompensa de 5 para 1, 10 para 1, entendeu? Basicamente é isso. Eu estou explicando aqui a leitura de candle. O mais importante de tudo aqui é você tentar identificar o contexto, tá? Se você vê que o preço está na média e está bagunçado, você não vende, tá? Não segue a média como premissa para a tua operação. Mas se você vê que tem na média tem um candle de gatilho, né? Que nem aqui, ó, um pin bar, né? Um candle pin bar, ou um candle de pressão de venda, também seria ideal. Bom seria um sinal de gatilho, tá? Ou você vê que está afastado, você tem contexto para fazer suas operações. Por quê? Está afastado na média, tem um candle aqui positivo, você vai tentar comprar aqui nesse dia. Tá em cima da média, tem um candle de gatilho de venda, você vai tentar vender aqui. Tá? E zerar afastado da média. Tá? Mais para frente vocês vão ver várias aulas explicando sobre esse tipo de contexto. Tá? Eu sempre olho o diário, vou iniciar meu day trade no índice ou no dólar, eu olho o diário, vejo onde o preço está, vejo se tem possibilidade de fazer operação a favor do mercado. Se eu ver que o candle está dessa forma, ó, se tem um gatilho, nesse dia aqui eu vou procurar venda. Tá? Se está afastado da média e tem um candle positivo, eu vou tentar procurar compra. Tá? Se ele está vindo uma sequência de queda, eu vou tentar nesse dia, nessa sequência de queda, entrar no melhor preço para seguir o mercado, vender, entendeu? Eu só vou comprar se estiver bem afastado, tiver um contexto de compra, com um sinal, entendeu? É mais ou menos basicamente isso.